venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Estimado amigo, estamos começando uma nova série intitulada Vida com Esplendor. O tema de hoje, o tempero certo, é o primeiro desta série. Convido você a estar conosco a cada domingo, no mesmo horário, para juntos refletirmos nos planos de Deus para a nossa vida. Você sabe que é um engano fazer um compromisso para realizar alguma coisa, só para quebrar esse compromisso apenas alguns dias depois. Hoje, eu gostaria de explorar uma passagem bíblica bem conhecida. Eu acredito que a mensagem encontrada nessa passagem é uma mensagem de esperança. Em Mateus capítulo 5, verso 13, nós podemos ler o que nos diz a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Este é apenas um pequeno verso tirado do Sermão da Montanha. Um sermão que se estende através da maioria dos capítulos 5 a 7 no livro de Mateus. Bem aqui, no início deste sermão, Jesus diz que você é o sal da terra. Jesus se utiliza de um elemento muito importante no cotidiano da vida, o sal. Ele era precioso do comércio, da compra e da troca. O sal também era usado em rituais culticos. O sal era um elemento muito caro, muito valioso no mundo antigo. Naquela época, o sal era uma iguaria tão cara que podia ser trocada por alimentos, vestimentas e outros utensílios. Tão precioso era o sal que as legiões romanas tinham frequentemente os seus salários pagos com sal. Daí vem a expressão salarium argentum, no latim, que significa pagamento em sal, e de onde deriva a palavra salário, que tanto apreciamos. Por que Cristo nos comparou com o sal? Por que não com o açúcar? Se substituirmos o sal por açúcar, nesse texto ficaria assim: Vós sois o açúcar da terra, e se o açúcar for insípido, com que se há de adoçar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí talvez esteja a resposta. Existem outras coisas que adoçam, mas o sal é o único que pode salgar. Mas será mesmo que esta seja a única diferença entre o sal e o açúcar, que fez com que Cristo nos comparasse ao sal? Esta expressão, vós sois o sal da terra, tem despertado muitos interesses. Ela tem sido estudada tanto por acadêmicos, comentaristas e outros estudiosos, mas nenhum deles tem certeza do que exatamente Jesus queria dizer com estas palavras. Porque naquele tempo não havia muitos usos diferentes para o sal. Que tipos de usos para o sal existiam naquele tempo? A maioria de nós estamos familiarizados com o primário uso do sal como tempero, o conhecido cloreto de sódio, sal de mesa ou sal de cozinha. Ele funciona como um intensificador de sabores. Além de contribuir com seu próprio gosto básico salgado, o sal traz sabores naturais que fazem com que os alimentos se tornem mais saborosos e aceitáveis. É por isso que algumas pessoas, das quais eu não sou um deles, colocam sal em sua melancia, em seu melão. Mas, na verdade, o sal é usado até mesmo em algumas sobremesas mais populares. Cozinheiros experientes usam sal mesmo em pratos doces para realçar o sabor real do alimento. A receita dos amados cookies de chocolate da Nestlé leva uma colher de chá de sal. A famosa torta de maçã da Betty Crocker precisa de sal. Você vê, o sal realça todos os sabores. Ele realça o sabor de tudo que entra em contato com ele. No entanto, é importante notar que é igualmente o mais dominante de todos os temperos. Na verdade, o sal era tão importante que é um elemento essencial para a vida humana e animal.
E este elemento essencial, se não for consumido na quantidade certa, pode causar sérios problemas. O transtorno dos sais presentes no sangue pode provocar a hiponatremia, a qual pode levar à morte. Se houver muito sódio, isso também pode levar à pressão arterial, entre outras coisas também igualmente perigosas para a saúde. O sal era e também é utilizado para preservar. Nos tempos antigos, quando refrigeração e muitos outros métodos modernos de conservação de alimentos eram desconhecidos, o sal era de um valor inestimável, ainda maior do que é hoje. Eles embalavam o alimento em água salgada, o sal desidratava o alimento agindo como agente de conservação e mantinha a comida conservada até que ela estivesse pronta para ser usada. Quando chegava a hora de usar a comida, ela era simplesmente embebida em água potável para ajudar a remover todo o sal. O sal deve ser misturado com a substância em que é posto. É preciso que penetre a fim de conservar. O sal conserva os alimentos pelo fato de desidratá-los, ou seja, por fazer com que percam água. Essa técnica impede a proliferação de fungos e bactérias que precisam de umidade para se desenvolver. Salgar e secar ao sol retiram a água dos alimentos e são os métodos mais antigos de conservação desenvolvidos pelo ser humano. Nossos antepassados já sabiam da importância de conservar os alimentos para que não se estragassem. Curiosamente, todos os sacrifícios de animais e ofertas de cereais no Antigo Testamento eram obrigados a serem temperados com sal. O que isso tem a ver com a preservação? Muitas vezes no Antigo Testamento, a Bíblia se refere ao pacto do sal ou a um pacto feito com sal. A razão por que o sal era usado em um acordo de aliança era por causa de suas propriedades conservativas. O objetivo era apontar para todas as promessas de Deus e para o fato de que essas promessas não se estragariam, não se perderiam, nem se deteriorariam. Ou seja, nada impediria que as promessas de Deus se cumprissem. No entanto, o sal também era utilizado para um outro processo, o processo de purificação. Em 2 Reis, capítulo 2, versos 20 a 22, nós podemos ler o que nos diz a palavra do Senhor. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Eliseu joga sal na fonte de águas ruins e venenosas de Jericó. Por quê? Para purificá-la ou curá-la. Nos tempos antigos, os recém-nascidos eram esfregados com sal, na crença de que isso fizesse com que sua pele ficasse mais seca, mais firme e mais limpa, liberando-o de todas as impurezas. Mesmo hoje, nos tratamentos naturais e até mesmo em spas modernos, o método de esfregar com sal é costumeiramente usado para esfoliar e desintoxicar a pele. Além de todas estas utilizações, o sal também é usado como um fertilizante. Por favor, ouça com atenção, não pegue agora o seu saco de sal e o leve para colocá-lo em seu jardim. Seu jardim provavelmente não vai gostar muito disso. Você poderia me dizer, mas como? O sal como fertilizante? Sim, enquanto a maioria de nós estão familiarizados com cloreto de sódio, sal de mesa, alguns de nós podemos não estar familiarizados com cloreto de potássio, que é um outro sal encontrado naturalmente como silvinita. O cloreto de potássio é muito eficaz como um adubo, tal como o potássio é muito importante para o crescimento e saúde das plantas. No entanto, enquanto o potássio é um importante adubo essencial para o crescimento saudável das plantas, poderíamos dizer também que ele é muito importante como fertilizante
ou combustível para o ser humano. O potássio é um elemento de origem mineral, com macronutrientes essenciais para o corpo humano e encontra-se profusamente presente em praticamente todos os tipos de alimentos, sejam de origem animal ou vegetal, embora existam em maior quantidade nos alimentos de origem vegetal, especialmente nas hortaliças. No entanto, se for administrado como medicamento de forma abusiva em uma quantidade muito grande, pode ser letal. O cloreto de potássio tem sido utilizado em locais onde a pena de morte por injeção letal é administrada. Então, o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Quero dizer, nós aprendemos uma lição muito grande sobre os usos do sal, mas como isso se aplica à passagem que lemos na Palavra de Deus a princípio? Um importante aspecto que podemos compreender pelas palavras de Jesus, ao dizer que nós somos o sal da terra, é que as suas palavras não só descrevem o que somos, mas fazem uma inferência da realidade do mundo onde existimos como sal. Jesus coloca o sal contra o mundo. Ele quer dizer que devemos ser diferentes e distintos do mundo. Precisamos ser reconhecidos como sal e ter o efeito do sal. Como podemos descrever o mundo? Essa descrição é encontrada na Bíblia. Por toda a Bíblia nós podemos encontrá-la. A primeira descrição da terra encontrada na Bíblia está em Gênesis, capítulo 1, verso 31, onde lemos: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Mas esta qualidade de ser bom, infelizmente, não perdurou. Gênesis 3 relata a entrada do pecado e da corrupção no mundo e na raça humana. Gênesis capítulo 4 assimila essa descrição de corrupção e apresenta a situação do mundo através da história de Caim e Abel. No capítulo 6, encontramos Deus declarando que a terra e seus habitantes haviam verdadeiramente se corrompido ao máximo. Lemos isso em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-se-lhe em seu coração. Mais tarde, a Bíblia descreve o dilúvio, e Deus começando tudo de novo com Noé. O novo começo, porém, falhou. A corrupção continuou a se alastrar. E hoje já podemos testemunhar a extrema corrupção que a Bíblia descreve que haveria nos últimos dias. Lemos essa descrição em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Uma das características do mundo nesta época em que vivemos é que os valores morais estão desaparecendo. Os níveis de honra e responsabilidade moral estão se reduzindo a nada. Nós vivemos num mundo que chora e geme. Frequentemente ficamos atônitos, às vezes até mesmo petrificados diante da falta de ação, diante da mesquinharia, do egoísmo e da arrogância que reina no coração do ser humano. Quando as pessoas têm oportunidade de roubar, elas roubam. Se tiverem oportunidade de se vingarem de seus desafetos, se vingam. Se forem insultadas, respondem à altura. As pessoas do mundo são guiadas pelo desejo de poder, fama e prazer. Pelo interesse pessoal,
Se vão ganhar alguma coisa, se arriscam, apostam no que vão fazer. Se não houver chances de ganhar algo, não se arriscam, preferem ficar de longe, parados, vendo os acontecimentos. Justificam seu comportamento dizendo: não é problema meu, não tenho nada a ver com isso, não posso resolver todos os problemas do mundo. Não fui eu quem causou isso. O que eu posso fazer? Alguma vez você já disse algo assim? Com isso, se fecham em torno de si mesmas. Já têm problemas demais para ficarem se preocupando com os problemas alheios? Têm medo de ajudar, medo que exijam mais do que estão dispostos a dar? Medo de comprometer a sua vida sossegada e confortável? A Bíblia é a história de um mundo doente e de um Deus que procura resgatá-lo. É neste mundo que chora e geme que somos chamados a ser o sal da terra. À luz desses fatos, precisamos compreender as palavras de Jesus. Vós sois o sal da terra. Campbell Morgan disse com muita propriedade: ao contemplar Jesus, a multidão de seus dias via corrupção, a desintegração da vida em todos os sentidos, seu colapso, sua ruína, e por causa do seu amor às multidões, ele sabia que a coisa que mais precisavam era o sal, a fim de que a corrupção fosse detida. Os cristãos têm uma função no mundo. Eles são o sal da terra. Uma das grandes tensões da vida diária é que nós cristãos somos cidadãos de dois reinos ao mesmo tempo. Somos cidadãos do reino dos céus, mas nossa existência diária tem lugar em um dos reinos deste mundo. Jesus disse isso de maneira muito diferente quando observou que os cristãos vivem no mundo, mas não são do mundo. A declaração de Jesus a respeito do sal contesta categoricamente esta suposição. Os cristãos devem ser o sal da terra. Isso quer dizer, como Dietrich Bonhoeffer descreve, que eles não devem somente pensar no céu, eles têm uma tarefa a cumprir na terra também. Quer dizer, eles não vivem isolados do mundo. Aos cristãos é dito que a sua mente e perspectivas devem se concentrar em outro mundo, mas nunca devem sair deste mundo ou deixar de se importar com o mundo. Amigos, Jesus diz que você é o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Sal é sal. Sal é salgado. Se não for salgado, não é sal. Como, no entanto, pode o sal ser insípido? O fato é que não pode. Se não for salgado, não é sal. Eu quero que você observe com maior clareza que Jesus não aconselha a ser sal. Ele não diz que vai fazer com que sejamos sal. Ele não nos adverte que sejamos sal. Ele nem mesmo nos ordena a tornar-nos sal. Não. Ele diz que você é o sal da terra. Você ouve isso? Você é o sal da terra. Você é o sal. Na língua original, este é um tempo verbal presente. Literalmente, ele diz que você, ou melhor, no plural, vocês são o sal da terra. Ao Jesus usar o segundo pronome no plural com o verbo no presente, ele coloca ênfase na realidade presente de que vocês são o sal. Essa é uma expressão que pode ser transformada no maior elogio que pode ser feito a qualquer pessoa. E por que Jesus não especificou que tipo de sal nós somos, que podemos tornar isso em um sentido mais amplo? E porque somos o sal do mundo, precisamos compreender cuidadosamente como ser sal no mundo. Primeiro, você é um tempero para dar sabor e melhorar o que está em torno de você. Você é contracultural no sentido de não se adaptar à cultura corrupta do mundo de hoje. Você é um conservante. Através de sua vida, você dá uma mensagem que preserva as pessoas para a segunda vinda de Cristo. Você também é um purificador. Ao compartilhar uma vida de esperança em Jesus, você ajuda as pessoas a tomar uma decisão por Jesus para serem purificadas por Ele.
você também é um fertilizante. Por sua vida e o que você faz, você ajuda a incentivar o crescimento naqueles em torno de você. Lembre-se que deve ser utilizado na medida adequada. Demais mata, muito pouco provoca inanição. Meus amigos, por nossa própria natureza, Jesus diz que somos o sal, em virtude de estar ligados e comprometidos com Ele. Amigos, não devemos nos separar de Jesus Cristo, porque se nós nos afastamos de Jesus, perdemos a nossa salinidade. E quando deixamos de funcionar como sal no mundo, então nós, à semelhança do sal, também não servimos para nada e ainda perdemos certamente a utilidade. Perdemos o nosso sabor. Nós somos o sal se somos cristãos, se estamos comprometidos com Jesus. Se nós perdemos o nosso sabor, nós perdemos nossa conexão com Cristo. Você perdeu essa conexão? Ou talvez você nunca teve essa conexão? Hoje é um momento perfeito para uma renovação em Jesus. Esta não é uma resolução a ser quebrada, mas uma decisão de permitir que Jesus possa nos mudar, ajudar-nos a ser o sal da terra. Assim, devemos ser o sal da terra e, fazendo bom uso desse sal, estaremos preparados para entregar uma boa comida temperada para aqueles que estão famintos, à procura da palavra de Deus. Como sal para o mundo, intensificamos as qualidades das pessoas que nos ouvem, pois com o nosso testemunho e palavras, elas se fortalecem em seus pontos positivos e melhoram onde devem melhorar. Vivemos no mundo, mas precisamos saber quem somos. E isso geralmente é visto nas pequenas coisas que fazemos. É nas pequenas coisas cotidianas que fazemos a diferença no mundo ao nosso redor. Os cristãos funcionam como sal a misturar-se com a cultura ao seu redor. A vida deles dá sabor à sociedade através de pequenos atos de bondade praticados, da humildade que demonstram e assim por diante. No livro Diga por favor, diga obrigado, o respeito que devemos um ao outro, o autor Donald McCullough tem a dizer: estou mais interessado nas pequenas coisas, tais como lembrar de dizer obrigado e ligar para sua mãe no Dia das Mães. Essas coisas podem não parecer muito importantes quando comparadas com os principais problemas que enfrentam a nossa cultura. No entanto, elas podem ser o melhor lugar para começar. Elas podem ser o único lugar honesto para começar. Se uma pessoa não consegue se lembrar de agradecer à sua secretária, provavelmente não se importa muito se ela escreve um importante tratado filosófico sobre a bondade. Se uma pessoa é rude com os membros de sua família, eles provavelmente não vão se importar de todo se ele prega um sermão que exalta a natureza do amor. Jesus diz em Mateus capítulo 7, verso 20, pelos seus frutos os conhecereis. E é por isso que quando olhamos para um novo ano, Jesus diz que você é o sal da terra. Jesus chama-nos a fazer a diferença nas pequenas coisas. Jesus pode fazê-lo de novo. Ele pode fazer um novo eu. Não podemos ser retemperados, mas Jesus pode nos fazer novos outra vez, para que possamos realmente ser o sal da terra. É esse o seu desejo hoje? Maravilhoso Deus e Pai, agradecemos por refletirmos na Tua Palavra e pelo privilégio que nos dás de ser o sal da terra. Queremos ser sal, queremos influenciar este mundo para o bem, queremos ser uma bênção nas mãos de Jesus. Queremos, Senhor, ser uma bênção e muito úteis para melhorar este mundo. Faze-nos verdadeiros filhos Teus e representantes Teus neste mundo. Dá-nos a Tua paz e a certeza de que nós podemos e verdadeiramente podemos ser o sal da terra para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um bom momento para recomeçar, para mudar a sua vida. Deus está lhe dando uma nova oportunidade para ser o sal da terra
e para ser uma bênção a todas as pessoas que você encontra ao caminhar neste mundo. Que Deus possa abençoá-lo e que você aproveite esta oportunidade. Se você gostou do tema de hoje, convidamos você para continuar conosco nesta série Vida com Esplendor. Na próxima semana teremos um outro tema e que você possa estar conosco no mesmo horário, partilhando deste momento. Se você gostaria de receber também uma visita ou gostaria de entrar em contato conosco, você pode nos ligar e nos chamar pelas informações de contato que estarão aparecendo na tela e pode ir também ao nosso website www.estaescrito.ca e ali entrar em contato conosco e nós poderemos estar ao seu lado e acompanhando e o ajudando naquilo que você precisar. Que você possa nunca se esquecer do que a palavra de Deus nos diz. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.